Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Jóssua e hoje temos connosco mais um convidado, Tiago Sousa, também treinador das qualidades físicas. Tiago, muito obrigado pela tua disponibilidade, bem-vindo aqui ao meu podcast. Gostava que numa primeira fase te apresentasses aqui para mim, apesar de eu já te conhecer, mas também para os nossos ouvintes, para quem ainda não te conhece. Então, muito obrigado pelo convite, Diogo. Fico contente por estar aqui porque, como tu sabes, este é um podcast que eu acompanho com regularidade e fico contente por me teres convidado e só tenho a agradecer. Pronto, eu sou o Tiago Sousa, sou personal trainer e preparador físico. Neste momento faço parte da Associação de Preparadores Físicos de Basquetebol, a Associação Portuguesa de Preparadores Físicos de Basquetebol. Criei duas empresas, uma empresa mais na vertente outdoor, outra empresa mais na vertente de treino com atletas, o Box Lab, a outra é o Suniat Outdoor Training. E sou uma pessoa que não gosta de estar quieta e vou sempre a trabalhar e estou constantemente a tentar criar alguma coisa que cause impacto e que mude um bocadinho o paradigma da nossa profissão. Neste tempo que trabalho, que tenho, já trabalhei em alguns ginásios mais ditos comerciais. Neste momento sou diretor técnico do CrossFit FNC, que é a única box aqui da Ilha da Madeira. Criei, sou autor de 2 e-books de treino, um mais voltado para o pessoal da área, outro mais voltado para a população em geral. Criei um podcast, que já foste convidado também. Criei um podcast que agora está um bocadinho em stand-by, mas tem lá os conteúdos ainda. E neste momento estou a tentar desenvolver o Box Lab e talvez ressuscitar um bocadinho a parte do treino outdoor com esta questão do Covid. Faz todo o sentido para mim e as pessoas também acabaram por perceber que pode ser uma alternativa válida. E isto é basicamente um resumo do que eu tenho andado a fazer. Estou agora a tirar uma pós-graduação em Sports Performance, a acabar, e acabei recentemente um internship na Helen Performance University nos Estados Unidos. E pronto, é basicamente isto. Excelente. Sempre a acrescentar formação, como eu tenho acompanhado, e dizer-te também desde já que tenho também acompanhado o teu trabalho, o conteúdo dos posts que tu fazes e sem dúvida que, pelo menos para mim, enquanto colega, cria mesmo impacto. Se cria para mim, também acredito que afete também os atletas que leem os teus posts. Por isso, continua com o teu excelente trabalho. Obrigado. Grande Tiago, aqui desenvolvemos aqui um bocadinho um tema que eu às vezes me questiono sobre os movimentos olímpicos. Movimentos olímpicos, faz sentido nós utilizarmos estes movimentos com todos os atletas? Não faz? Eu sei que a resposta certa será sempre o depende, não é? Isso é para tudo, não é? Sim. Mas pronto, ou seja, como é que tu trabalhas ou desenvolves essa parte? Fazes, não fazes? Colocas outras alternativas para as mesmas adaptações? Provavelmente estaremos aqui a falar de potência muscular, mas pronto, assim uma coisa muito simples, qual é que é a tua opinião sobre este tema? Ok, tentando não divagar muito, nem ser muito chato e exaustivo. A questão do depende, já sabes que a resposta vai ser sempre essa, mas posso dizer o que é que eu gosto, porque eu também sou treinador do weightlifting e tenho esse background, e o que é que eu acho que faz sentido para a população em que nós estamos, população atlética onde nós estamos inseridos. Então eu digo-te, se faz sentido para a população atlética ou para a maior parte dos atletas que nós temos atualmente, eu acho que não. Eu acho que não faz grande sentido, só pelo simples facto, e isto já disse em outros locais, pelo simples facto de nós não termos quase passado nenhum a treinar com cargas. Ou seja, eu trabalho com atletas, tu trabalhas com atletas, a maior parte dos atletas que eu trabalho são quase todos séniores, tirando algumas exceções, e a maior parte dos séniores profissionais que eu tenho nunca fizeram um trabalho de barra ou de ginásio, entendes? Ou seja, a partir daí já tens as bases um bocadinho condicionadas. Sabendo que o weightlifting é uma modalidade com uma componente técnica brutal, e percebendo que muitas vezes há atletas que chegam aos Jogos Olímpicos e nem a técnica está limpinha, nem está
dentro dos standards que nós conhecemos, seria um trabalho que ia demorar muito tempo. Não acredito que nós devemos excluir só porque vai dar muito trabalho. Não acredito porque, pá, tu consegues, e isto vi numa palestra com um coach lá na Florida Atlantic University, que ele diz que weightlifting é weightlifting, vão fazer o weightlifting e acabou. Estás a ver mesmo aquele estilo americano. O gajo diz, olha, vamos ali. Estava a dar a palestra, ele disse, olha, vamos ali ao ginásio. E começou a meter os atletas dele a aprender a fazer o weightlifting em direto, entendes? Epá, tu consegues perceber ali, consegues ensinar os atletas, dependendo do nível deles, ali de uma forma mais ou menos rápida. No entanto, eu acho que a vantagem deles para nós é que eles já têm sempre contacto com esse tipo de treinos e nós não temos. E normalmente os atletas que eu recebo, quando falas em ginásio, e então no meu ginásio que nem tens máquinas nenhumas, quando falas em ginásio eles olham para o ginásio e dizem assim, e as máquinas? Onde é que estão as máquinas? Clássico. Percebes? Clássico. Falta-lhes ali algum background, alguma experiência com barras. Portanto, diria aí que não, que olhando assim de uma perspectiva muito geral e generalizando, acho que não temos capacidade para o fazer e acho que há alternativas válidas. Enquanto treinador do weightlifting, é óbvio que eu gostava que os atletas conseguissem fazer isso, significaria que tinham um nível de competência naqueles movimentos, significaria que tinham dominado alguns aspectos técnicos importantes e por exemplo, a nível da tripla extensão, como tu bem sabes. No entanto, temos que trabalhar com o que temos e a nossa realidade não é bem essa. As alternativas que eu costumo utilizar, eu neste momento não estou a utilizar nada de movimentos olímpicos com nenhum atletas, tirando um caso ou outro, mas são movimentos, é um snatch mas com um dumbbell, nem é um snatch com barra, pelo simples facto da modalidade dele pedir movimentos acima da cabeça, e então eu percebi que ele tem essa mobilidade. No entanto, acabo sempre por utilizar a barra hexagonal, a trap bar, para fazer alguns movimentos quando quer desenvolver a potência. Deixa-me ver, saltos, trap bar jump, gosto de fazer isso, gosto de fazer shrug também. Vai depender sempre da carga que tu tens e vai depender sempre a zona onde tu queres estimular na curva de força-velocidade. Mas normalmente as adaptações são sempre feitas as minhas adaptações são sempre feitas com a trap bar, por ser um instrumento que implica menos técnica do que uma barra normal. É um bocadinho isso. Uso bolas medicinais também e acho que é uma ferramenta brutal. Acho que muitas vezes é mal utilizada, mas acho que é uma ferramenta brutal e que tu podes extrair boas coisas dali, e tenho cada vez mais me debruçado sobre isso, tenho trabalhado cada vez mais com isso e percebo que principalmente com miúdos é muito mais apelativo e as populações que eu tenho, eles sentem-se muito mais à vontade a trabalhar com bolas, porque ainda há ali aquele estigma, ainda há ali um estigma de vou pegar peso, espera aí, estás a ver? Sim, normal. Então é um bocado por aí, trap bar, bolas, saltos, são sempre as alternativas que eu arranjo para tentar colmatar esta deficiência que nós temos nos movimentos olímpicos. Excelente. Olha, eu estando na área do atletismo, aquilo que às vezes vejo é que vamos chamar assim por primeira e segunda fase, para simplificar aqui para os nossos ouvintes. Uma primeira fase importante de ter esse treino de base, que lá na América eles têm logo quando nascem, não é? E nós aqui às vezes os séniores nem se calhar um agachamento simples, pronto, um exercício assim muito geral, se calhar nem conseguem fazer. Infelizmente aquilo que eu assisto na minha modalidade é que vejo miúdos já a fazer movimentos olímpicos de uma maneira assustadora. Às vezes até vêm pedir a minha opinião quando eu estou lá e o treinador deles não está lá. E eu tento minimizar um bocadinho a coisa, nunca falando mal, não é? Porque acho que tem o seu propósito e eu tive uma formação sobre os movimentos olímpicos e gostei bastante, principalmente da comparação que tem mesmo com a modalidade, por exemplo, com a velocidade. É muito interessante, a aceleração da barra, e tu deves saber melhor do que eu essa especificidade. Mas gostei mesmo muito e pensei assim, vou desenvolver, inclusive eu faço isso com os meus atletas, mas é muito
ou vem dos joelhos, os chamados hang, até cá Sim, acima, ou faço a partir dos ombros até lá acima em split, que são posições tipo, chamadas de potência, que eles utilizam no atletismo, na corrida, na velocidade, mas pouco mais. Depois utilizo isso que tu também disseste e bem, e é mais seguro também, bolas medicinais, atirar para cima, atirar para a frente, porque acho que também é onde eles conseguem sentir melhor o corpo e a força que estão a produzir. E as adaptações acabam por ser, né? Agora, disseste muito bem, se nós temos tempo, vamos investir. Mas depois também há aqueles que não, isto é que é, como tu falaste desses sim, Estados sim. Unidos, mas ambas são válidas, não é? Ambas são válidas. Sim, não gosto muito da perspectiva de castradora de certas vertentes ou certas estratégias ou instrumentos de treino. Não gosto muito dessa perspectiva. Pá, acho que, como estás a dizer, cada exercício tem o seu propósito e normalmente quando os treinadores o fazem, quero acreditar que estão a utilizar a melhor estratégia para o objetivo deles. A questão é sempre essa. São estratégias válidas, mas por exemplo, quando tu queres desenvolver a potência nesse tipo de elementos e de levantamentos, normalmente estás a pedir que executem com uma velocidade alta. Um, e, e o problema que nós temos aqui é que, como eles nunca tiveram contacto com aquilo, eles estão mais preocupados em conseguir cumprir os padrões técnicos do que a meter potência naquela barra, estás a ver? E por isso é que normalmente eu opto sempre por utilizar movimentos do hang, como estás a dizer, tentar reduzir ali um bocadinho a parte técnica da passagem do joelho, tentar tirar o catch, se bem que o catch pode ser importante para algumas modalidades, mas nas modalidades onde eu estou tento efetuá-lo até pela posição que eles metes as mãos. Pronto, acho que não podemos ser extremistas e tu sabes que eu dei um webinar, uma espécie de webinar sobre este tema e percebeu-se que havia quase ali uma dicotomia de pessoas que amavam e que o faziam incondicionalmente, haviam pessoas que não o amavam e até diziam que não valia a pena fazê-lo, e eu tentei andar sempre ali um bocadinho no meio, porque Claro. tu sabes que quando as coisas mexem com a emoção das pessoas, a razão vai à vida, estás a ver? E então sempre tentei estar ali. A minha opinião neste momento como teu convidado é essa. Gosto do exercício, daquele modelo de exercícios, acho que tem um bom transfer para as modalidades, acho que pode ser interessante para algumas modalidades. Não sei se a nossa população está preparada para isso, se tivermos tempo, como disseste, acho que é mais uma ferramenta que estás a acrescentar ao teu atleta e que no futuro até pode fazê-lo, pode não fazer o melhor weightlifter do mundo, mas fazê-lo o melhor atleta por ter adquirido aquela competência. Exatamente, é isso que eu também ia dizer, ou seja, é mais uma ferramenta. Acho que também está errado, se calhar nós dizemos, não, eu não uso. É mais uma ferramenta, não é? Ou seja, pode ser, se calhar no meio daquilo tudo, usas um exercício e se calhar para aquele atleta que se calhar faz um exercício de base que se calhar não é assim com tanta qualidade, se calhar vai-te fazer um exercício, se calhar um incline ou qualquer coisa, se calhar bem, tu fica, às vezes fica assim, como é que isto é possível? Faz logo assim bem quase à primeira, não é? Ali, pronto, não dominando muitos movimentos olímpicos, mas às vezes é engraçado, não é? Ou seja, lá está, os atletas são diferentes, não é? E às vezes lá está, ok, vou utilizar uma ferramenta com este, vou usar uma ferramenta com o outro, vamos ver como é que ele se sente. Se calhar não se sente bem, vamos mudar, não é? É um bocadinho tentativa e erro, não é? O nosso trabalho. Uma vez vi um post do Michael Boyle e estava o Michael Boyle com o miúdo e o miúdo estava a fazer hang cleans. E estava a fazer os hang cleans e os comentários por baixo eram que técnica horrível, que má postura, que má isto, que má aquilo. E o Michael Boyle, ao jeito dele, disse: meu objetivo com este exercício. Explica qual era o objetivo, disse que o exercício era tripla extensão e teve a explicar tudo. E ele disse: não se esqueçam que ele não é o weightlifter, cumpre o objetivo que eu criei para aquele exercício. O exercício não está perfeito, mas agora a minha pergunta para vocês é: está a colocar este atleta em risco? E tu percebes que existe ali uma parte de risco, se existe o risco, se não existe o risco-benefício. E é muito por aí. Nós muitas vezes, e o Rafael Vasco, é um colega nosso, está na associação comigo, ainda há dias tocava no assunto de que temos quase duas escolas, que é, entramos numa perspectiva que
temos de treinar, tipo, o máximo que conseguires, o melhor que conseguires, né? E depois tens outra escola, que é aquela escola de vai pegar nos atletas com pinças e estás ali, e depois tu cais ali numa zona que é a zona do destreino. Tens uns que treinam, podem entrar quase em overtraining, e tens uns que estão quase no destreino. Pá, e eu gostava de ser o gajo que está ali a meio, estás a ver? Eu gostava de ser o gajo que consegue dar ali aquela... Por isso digo que é preciso olharmos com uma visão um bocadinho mais ampla e não tão castradora desta área. Exatamente, excelente. Muito bem falado, Tiago. Continuando aqui nesta parte dos movimentos olímpicos, da potência, já também ouvi e falaste em alguns posts sobre o papel da intenção nos atletas. Acho que é um tema muito interessante de nós falarmos aqui os dois, porque eu às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo meu antes de passar a palavra. Por exemplo, trabalho de capacidade de aceleração com a malta do atletismo da velocidade. Estamos a falar de um trabalho de 10, 15 metros. E não é nada fácil ensinar aos atletas, explicar. O objetivo é, eles acabam aquele treino e está tudo bem. Isto não, parece que não foi nada. Mas o objetivo é qual? Máxima intenção. É o que eu tento sempre. Isto agora já está, mas isto leva tempo. Lá está, leva tempo. Eles perceberem que cada vez que colocam um pé no chão, têm de aplicar muita força. E isto vem da intenção. Isto, pronto, estou a falar da minha modalidade, mas isto também, eu sei que tu já falaste sobre isto também, no treino da força, também nos movimentos olímpicos, mas queria saber um bocadinho a tua opinião também sobre este papel da intenção. É importante, não é? Estar a fazer só por fazer, tem as mesmas adaptações, não tem? Olha, eu estou-me a rir porque tu tocaste aí num assunto engraçado. Eu tenho um atleta que está a tentar fazer mínimos para os europeus de natação e ele está sempre a gozar comigo por causa disso. Eu no início começava com a questão da intenção, e eles ficavam tipo assim lá para mim, ok, intenção. E então agora a estratégia é, pessoal, 100%, é dar tudo, não há nada, estás a ver? E então cada vez que eu te digo alguma coisa, ele era para mim ali. 100%, não é? E eu, 100%. E então é um bocado por aí, eles começam a gozar, mas até nessas tarefas se vê que ainda não está, o chip às vezes não está para aí voltado. E olha, este atleta que eu estou a falar em particular, ele é um atleta de topo, como já deu para perceber, só que é um miúdo que sempre nadou a vida toda. E o treinador diz assim, olha, são, como no atletismo, 8 séries de 100, por exemplo. 8 séries de 100. E o gajo faz as contas dele, 8 séries de 100, vai-me dar um trabalho assim, então vou puxar no primeiro e vou puxar no último. E ali aquelas do meio é quase como se, vou tentar sobreviver. E quando ele chega para treinar comigo, não há hipótese. Vocês vão ter que descansar para conseguir manter essa intenção alta e vão ter que dar tudo naquele momento. O objetivo principal ali é dar tudo. E eu acho que, como estás a dizer, já começam a perceber, mas nunca foram cultivados para isso. E nós estamos aqui a tentar partir pedra nesse sentido, para que seja a intenção. E como todos nós sabemos, não é a mesma coisa tu fazes um sprint. Aliás, o J.B. Morin tem um papel sobre um estudo sobre isso, sobre a questão de fazer sprints acima dos 90, não é? Acho que é isso, sprints acima dos 90 e sprints abaixo, e que não tem o mesmo resultado final. Quando estás a fazer um sprint, é sprint. E é um bocado isso que nós tentamos incutir, e eu acho que o nosso papel aqui, muitas vezes passa também por aí. Muitas vezes estamos focados no computador e tentar controlar as cargas e tal e coisa, só que às vezes falta mais alguma coisa, falta estares ali e bora pessoal, é 100%, e tu percebes o teu atleta e vês que ele tenta que pareça 100%, mas aquilo não foi o 100% dele, aquilo foi um 80 e tal, entendes? Claro. E então eu acho que isso é benéfico tanto para o atleta como para o nosso objetivo enquanto treinador, ou seja, nós temos que assegurar que ele cumpra esses mínimos para nós termos aquele tipo de estimulação que nós queremos. Digo-te isto na parte da corrida, também me acontece bastante, na parte dos levantamentos igual, e quando estou a tentar desenvolver alguma potência neles nos levantamentos e quando eles já têm competência para isso, também tento fazer essa parte da intenção, ainda aí já em escalões mais altos, porque ainda temos aquela parte que os pesos são só para se levantarem super slow e com muito cuidadinho, senão vais partir uma vértebra ou alguma coisa assim. E eu acho que nós temos que quebrar um bocadinho esse estigma. Se temos ciência a nosso favor,
não podemos ser aqueles que vestem a camisola do super slow e pá, só isto é que funciona. É claro que funciona e é claro que existem estudos que o comprovam, mas também temos que ver tudo o que há à volta e perceber que aquilo não é uma guerra de clubes, aquilo é uma biblioteca que está ali a nosso dispor para nós sermos o melhor e entregarmos o melhor serviço ao nosso atleta. Claro. É um bocado isso. E depois também perceber o contexto do atleta, não é? Ou seja, se nós estamos a falar, por exemplo, natação, atletismo, semelhantes, não é? Apesar de ser um bocadinho diferente, a intenção tem de ser máxima, não é? Na prova, ou seja, nós não vamos estar ali, olha, vou dar só 80%, não é? Ou seja, se a intenção tem de ser máxima, os treinos também têm de, não é tudo máximo, mas quando é, e às vezes para aquelas distâncias mais curtas, é muito importante para nós conseguirmos as adaptações que nós queremos, não é? Eu enquanto atleta também percebi isso desde muito cedo. Eu era o único atleta da minha equipa que quando era trabalho de sprints vomitava à grande. Porque eu sentia, para já tinha uma base inferior à deles, porque eu era velocista puro e eles eram nadadores de 200 e 400. Então estás a ver, quando eram trabalhos assim mais de tolerância, acontecia sempre alguma coisa comigo. Mas também eu era, se calhar, um dos únicos que estava ali a dar 100, 110, 90 e tal por cento, porque sentia que para mim era impensável ir para uma prova que tinha que ser a 100% e nunca ter feito um sprint a 100%. É quase estás a preparar para uma prova que nunca realizaste, entendes? E é isso um bocadinho o que eu tento estimular nos miúdos, que é, pá, pessoal, encarem isto como se fosse a prova e é um bocadinho como a Eggs diz, every day is a game day, estás a ver? E é um bocado isso. Exatamente, excelente. Excelente, Tiago. Agora falando aqui noutro assunto que eu achei também muito interessante, que tu tens também divulgado, tu tens criaste, pelo que nós já falámos, questionários psicológicos ou motivacionais para os teus atletas. Gostava que falasses um bocadinho qual é o objetivo desses questionários. Olha, isso é algo recente, como tu bem sabes, ainda é algo que ainda estou a desenvolver a 100%. Foi algo que eu achei bastante importante e eu fui percebendo ao longo do meu contacto o ano passado com atletas, fui percebendo que pá, tu podes ser o melhor treinador em termos de planeamento, em termos de periodização, podes ser o melhor treinador de todos. Se o atleta não comprar a tua ideia, não tens o atleta. Estás a ver? E quando eu digo comprar, pronto. Se o atleta não estiver contigo e não acreditar no que estás a fazer, até pode estar perfeito. Não acontece. E então o que eu fui percebendo o ano passado foi, se calhar, considero que um dos meus pontos fortes é essa parte de conseguir perceber a pessoa que eu tenho à minha frente. E eu digo isto muitas vezes aos meus alunos. Vocês, enquanto profissionais, têm que tirar os olhos do vosso umbigo e têm que olhar à vossa volta. Porque vocês estão a trabalhar com pessoas e por mais certo que vocês estejam a fazer as sequências, as passagens, as regressões, progressões, o que vocês quiserem, podem estar a fazer tudo certinho. Se a pessoa sentir que está sozinha ali, esqueça. E é um bocado isso que eu fui tentando pôr em prática o ano passado. Fui percebendo como é que eles iam, à medida que nós vamos contactando com eles, e eu tive muito tempo a contactar com os atletas que tive o ano passado, tu começas a perceber alguns traços de personalidade de uns, alguns traços de outros, tu percebes que se calhar aquele motiva-se mais com uma espécie de desafio, o outro motiva-se mais com um reforço positivo. Atenção, sem ser psicólogo, e não sou psicólogo mas tu consegues ter eu consigo ter esta sensibilidade e acho que também tu, enquanto treinador, também tens que a ter. E então o que aconteceu foi que percebi que existiam aqui algumas áreas que eu não conseguia preencher. Opa, não sou psicólogo, não tenho essa capacidade e já me preocupo com tantas outras variáveis, tu queres controlar tanta coisa que era mais uma coisa e provavelmente não ia acontecer com qualidade porque não é a minha área de formação. Então, este ano decidi montar na minha estrutura, criar um momento em que eles tinham um contacto com uma psicóloga ao longo de mês a mês, se calhar uma vez, dependendo das provas, duas, e para se desenvolver um trabalho com eles em termos de mindset. Isso foi uma coisa que eu fui desde cedo, quando entrei o curso da Exos, isso era uma coisa que eles falavam, que os pilares do treino contam bastante, mas se tu não tiveres o mindset que é o primeiro, nada funciona. E então decidi ter essa psicóloga. O que nós estamos a fazer neste momento, ainda em off-season, em pré-época, em algumas modalidades,
tentar recolher o máximo dos atletas, perceber e tentar que eles deem o máximo. Como eu estava a te dizer em off, ainda não é muito fácil para eles se abrirem com uma pessoa que não tem muito contacto, mas tem sido engraçado perceber que existe ali um certo padrão em alguns atletas e perceber que eles mais ou menos, e eu acho que isto também tem muito a ver comigo, ou seja, tu tens um tipo de atletas e tens maior afinidade se calhar com alguns atletas, mas se calhar isso acontece porque eles se identificam mais contigo. Eu acho que os atletas que eu estou a trabalhar neste momento têm uns traços ali psicológicos que também têm algumas parecências comigo em nível psicológico, independentemente do que eles trabalham ou não, eles adquirem ali algumas coisas, tanto tempo que passam comigo. E então foi engraçado perceber que anteontem, a psicóloga chegou para ela e disse assim, olha, tens aqui um atleta que me parece super motivado, tens um atleta que me parece um atleta de topo, só que é difícil de ler, porque é uma pessoa super descontraída, estás a ver? Então ela disse que estava a fazer a avaliação e o gajo parecia que estava com sono, estava ali e tal, mas sempre a responder a tudo. E ela disse, apá, isto é, ele transmite-me sinais corporais completamente diferentes ao que estava lá escrito, estás a ver? E então, muitas vezes no treino, é esse atleta que eu digo assim, que ele diz assim, 100% não é, está sempre a gozar, e depois, quando chega lá faz. Ainda há dias, este fim de semana, estávamos em prova, eu fui lá ver a prova dele, e alguém bateu um recorde que era suposto ser ele a bater, só que ele não ia a essa prova, só ia daqui a 3 semanas. E o gajo foi ao pai do treinador e disse assim, olha, será que dava para bater este recorde agora? E o treinador, como assim? E ele disse, eu tenho uma prova de 100 e gostava de batê-lo na passagem dos 50 metros, que é passar mais rápido do que ele fez agora o recorde. E a realidade é que o miúdo antes tinha feito 27,40 e ele vai lá e faz 26,8 e tu dizes assim, este gajo parecia que estava ali a dormir e agora faz... Percebes? É difícil de ler. Mas eu acho que o nosso papel é um bocadinho ir percebendo e, por exemplo, esta questão dele querer bater o recorde e tu perceberes como é que ele funciona, já te dá umas pistas para tu trabalhares com ele e tentar estimular aquele 100% que nós andamos aqui a falar da intenção. Porque eu acho que é muito isso. Cada treino que nós temos e temos o contacto com o atleta é uma oportunidade para nós, para o atleta evoluir, certo? Para nós pormos em prática o nosso trabalho, mas também para nós percebermos o que é que o atleta nos está a dar naquele momento. Estás a ver? Eu acho que às vezes nós estamos tão robotizados que é, ok, vais ali à plataforma de saltos, fazes aí os saltos, ok. Bem, estes resultados foram inferiores à tua média, estás um bocado cansado, responde aqui ao questionário, olha, respondeste ao questionário, os valores são um bocado baixos, e ele, mas eu estou bem, eu estou super bem e tal, e coisa, e tu, eu acho que tem que haver ali um meio termo, estás a ver, mesmo que os questionários, mesmo que os testes deem alguma coisa, ouvir o atleta é muito importante. Porque eu acho que muitas vezes corremos o risco de só estarmos no lado do espectro, que é só ouvir o atleta e ignorar os outros fatores, e continuo a achar, e nunca fui assim, eu sempre fui um bocado mais fundamentalista, mas eu acho que quanto mais aprendo e quanto mais estou na prática, percebo que tu tens uma perspectiva um bocadinho mais distante e estás a avaliar, tu tens maior capacidade de intervir, digo eu. Sim. Não, olha, sem dúvida, muito, muito interessante. Eu também, por acaso, há pouco tempo também fiz um questionário aos meus atletas e a parte interessante é nós vemos isso que tu disseste, que parece que há atletas que são muito parecidos connosco, com os nossos treinadores, não é? E depois perceber, ok, então temos de trabalhar isto, temos de trabalhar aquilo, e depois lá está, como dissemos também os movimentos olímpicos, é mais uma ferramenta que nós temos para conhecermos o atleta que temos à nossa frente e também para gerir ali os estímulos, ok, se calhar ele precisa mais disto, precisa ganhar mais de confiança neste tipo de séries máximas ou mais tranquilo, isso é algo muito bom, dá para, lá está, perceber mais uma variável, não sendo psicólogo, não é, mas tentando gerir ali... Deixa-me só, não quero tentar interromper, Diogo, mas deixa-me só dizer-te, por exemplo, ainda há dias o Catarino perguntava-me, achas que é fundamental tu teres sido atleta antes de seres treinador?
Catarina me perguntou-me isto e a resposta foi mais uma vez aquela, não é uma condição obrigatória, mas no meu caso, como fui atleta, consigo ter uma sensibilidade maior para algumas coisas, estás a entender? Eu acho que não é obrigatório tu ter sido atleta, mas acho que pode ser algo importante para tu detectares algumas coisas que eles te vão dizendo sem dizer. E isso é algo interessante. Eu este ano comecei a aplicar uma coisa, fazer uma espécie de teste com os atletas que é isométricos de longa duração. Fui lendo e comecei a aplicar isométricos de longa duração. Aliás, já falamos sobre isto e comecei a perceber que esses isométricos, para além dos benefícios que poderiam ter, que têm uma parte super interessante no perfil psicológico dos atletas. E consegues perceber quais são os atletas mais resilientes, consegues perceber quais é que desistem logo, estás a ver? Eu tenho um miúdo que é super talentoso e ele é muito bom atleta e às tantas, se calhar, é um dos mais fortes que eu tenho. Só que tu metes o miúdo a fazer um isométrico de longa duração, ele aguenta 15 a 20 segundos, estás a ver? Ele aguentava muito mais, mas começa a lhe dar aquela dorzita e ele para logo. Pois. E eu acho que achei super engraçado perceber que um exercício te consegue dar tanta informação do perfil do psicológico do atleta, estás a ver? Também sinto isso em alguns atletas, é muito curioso, é mesmo muito curioso. Acho isso super engraçado. Muito, muito bom, amigo Tiago. Aqui para terminarmos o nosso episódio, o que é para ti um atleta moderno? Okay? Relativamente aqui também ao nome do podcast e tudo o que já falámos, o que é para ti aqui alguns pontos-chave que queiras deixar para quem nos está a ouvir, um atleta moderno? Olha, eu já devia estar preparado para isto e devia ter pensado nisto bem melhor, mas olha, deixa-me tentar dar-te uma resposta que sei que me completa a mim. Ou seja, eu acho que o atleta moderno tem que ser acima de tudo tem que ser um atleta no verdadeiro tom da palavra. Ou seja, tu tens que viver como um atleta e tens que ser um atleta. As tuas escolhas, se tu queres ser um atleta moderno, tu tens que ter o teu dia como um atleta moderno. E isso muitas vezes eu sou crítico, que há aquela questão de jogo futebol de 1h30, sou pago para jogar futebol de 1h30, o resto do dia passo a jogar a FIFA, ir sair à noite. Epá, eu acho que se queres encarar a perspectiva que és atleta, vive como tal, come como tal, descansa como tal, se for o caso e isso fizer sentido para ti, medita como tal, faz trabalho de respiração, trabalha com um psicólogo à parte, um nutricionista, um preparador físico. Eu acho que o atleta moderno é aquele que conseguir olhar à volta e perceber assim, isto seria super interessante de acrescentar no meu trabalho diário que me vai ajudar no futuro. E eu acho que ainda estamos muito focados naquela visão de vou treinar e amanhã é outro dia e vou treinar. Faltam outras coisas que tenho que fazer para que o atleta seja mais completo. Seja em que vertente for, mas algo que o complete e que o faça ser melhor, entendes? Eu acho que isto é que é o atleta moderno. Claro, sem dúvida, é um bocadinho também aquilo que a Egos defende, não é? Sim. E que eu também aprendi que defendo, são esses pilares, não é? O atleta não basta só praticar o desporto, não basta só fazer futebol, fazer natação, fazer atletismo, temos de perceber se ele quer realmente chegar longe e ser atleta, às vezes até digo, ser atleta é uma profissão, não é? Ou seja, né? Ou seja, temos de tentar, ele tem que ter essa, e às vezes parece que nós, treinadores, queremos mais do que o atleta. Não é? É mesmo isso. É uma coisa que eu sinto e as coisas não podem ser assim, mas sem dúvida que foi isso mesmo que tu disseste. Eu também defendo muito essa vertente, que acho que é mesmo o atleta moderno deve ser assim, deve se preocupar, se calhar não tudo já de seguida, mas aos poucos, ou seja, como se construísse a carreira dele. Não é? Eu acho que passa tudo por cultura, cultivares o teu atleta, cultivares, e acho que isso já tem que vir desde cedo, cultivares desde a escola, desde casa, haver ali uma cultura primeiro que tudo criar
uma boa pessoa, depois disso criar um bom colega, um bom amigo, bom atleta. Epá, eu acho que muitas vezes se saltam etapas, isto já entraríamos no tema, mas muitas vezes se saltam etapas só à procura do ouro e depois tu tens atletas de topo que são uma porcaria de pessoas e que andam a vida toda infelizes, estás a ver? Acho que é tudo uma questão de progressão na vida e acho que tens que cultivar e a cultura para mim é a palavra-chave neste caso. Excelente, excelente, amigo Tiago. Muito bom, olha, obrigado Obrigado. mais uma vez pela tua disponibilidade, correu bem, acho que os nossos ouvintes vão gostar. Queria também avisar para não se esquecerem de subscrever os canais do podcast O Atleta Moderno no YouTube, Spotify e no iTunes na plataforma Podcasts. Muito obrigado a quem nos está a ouvir. Tiago, mais uma vez, obrigado, excelente conversa, sempre a aprender e vamos falando. Um grande abraço. Ok, Diego, muito obrigado e vemos. Abraço.